Por isso nós gritamos Portugal! 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 A segunda volta está na estrada. Nós temos essa informação de que o meu adversário está a preparar-se para evitar debates nesta segunda volta ou só quer fazer um debate. Eu também quero dizer isto. Isto não é para medrosos, nem é para medricas. Isto é para lutar pelo país a sério. Nós não podemos querer ir à segunda volta das presidenciais e querer fugir dos debates. Quem quer fugir dos debates é porque tem medo de debater e tem medo do confronto. O plano de debates ainda não está fechado. Na primeira volta das presidenciais, André Ventura teve apenas um frente a frente com os adversários. Agora quer debater 3 vezes com o mesmo. Quando ele quiser, onde ele quiser, nos moldes que quiser, lançar-lhe o desafio para que tenhamos 3 debates em todos os canais ao longo destas 3 semanas e para termos um debate específico sobre saúde, porque o Dr. António José Seguro não pode pensar que vai passar 3 semanas de uma segunda volta inédita das eleições a dizer generalidades, baboseiras. Na primeira ação de campanha da segunda volta, estava prevista a visita ao comércio local de Sacavém para ouvir comerciantes. Mas da meia hora de caminhada, há apenas a registar 30 segundos de conversa com trabalhadores de uma oficina. Vou tirar aqui uma foto dentro, pode ser? Posso tirar aqui uma foto? Posso só sim, Mecânicos de Portugal, vão lá. Bem-vindos. O material que recebemos para análise hoje é fascinante. Temos um único artigo de imprensa, mas que, na verdade, encapsula um momento de altíssima tensão, numa campanha. Estamos na contagem decrescente para a segunda volta de umas eleições presidenciais. E o artigo foca-se numa manobra política muito específica. Um desafio público. Exato. A nossa missão aqui, com base nisto, é ir um bocadinho além da notícia. Vamos tentar dissecar a estratégia. A escolha calculada de cada palavra. O que é que isto nos revela sobre a dinâmica de poder neste momento? A ideia não é só perceber o que aconteceu, mas porquê? Qual é o xadrez que se está a jogar por trás disto? Exatamente. O que me parece mais interessante nisto tudo é como nos permite ver, quase em câmara lenta, a mecânica da comunicação política moderna. Um evento que se calhar dura 1 hora é, na verdade, uma peça de teatro, cuidadosamente encenada. Sem dúvida. E vamos explorar isso, como se constrói uma narrativa, como se coloca um adversário contra a parede e se tenta, dominar a agenda mediática, tudo a partir de um único momento. Perfeito. Então vamos a isso? Vamos começar pelo coração do assunto, pela acusação que lança tudo o resto. O artigo diz que André Ventura começa por afirmar, ali perante os jornalistas, que tem informações de que António José Seguro está a planear uma fuga aos debates. Certo. A citação é: nós temos a informação de que o meu adversário está a preparar-se para evitar debates. Ele não diz que acha ou teme, ele afirma que tem a informação. A escolha de palavras aqui parece-me logo deliberada. Sem dúvida. Começa por criar o que se pode chamar um facto alternativo. Não é uma opinião, é uma informação. Exato. E isso serve para enquadrar toda a conversa que vem a seguir. Antes dele lançar o seu próprio repto, ele já definiu o adversário. Já o pintou como alguém que está a agir nos bastidores para evitar o escrutínio. Ou seja, ele não está a convidar para um debate. Ele está a salvar os debates. Lá está. Está a salvá-los de um adversário que os quer sabotar. É Sim. uma posição muito mais poderosa para começar. E é a partir daí que ele avança com o que o artigo chama o triplo desafio. 3 debates, 1 por semana até à eleição. Mas o que me saltou mesmo à vista, e foi um dos pontos que nos pediram para analisar, foi a linguagem que ele usa para fechar a proposta. Ele diz que a corrida não é para medricas. Essa palavra ficou-me na cabeça. É tão pouco institucional, tão direta. E é 100% intencional. Medricas não é de todo um termo do léxico político tradicional. Não, claro que não. É uma palavra, sei lá, do recreio da escola, da conversa de café, e é por isso que é tão eficaz. Tem, na verdade, 3 funções ao mesmo tempo. Primeiro é uma provocação, bem direta. Para desestabilizar. Exato, para desestabilizar o adversário, forçá-lo a reagir, e uma reação zangada ou defensiva só iria validar essa imagem de fraqueza que ele quer criar. Certo, seria quase como admitir que o insulto o atingiu.
Precisamente. Em segundo lugar, a palavra fala diretamente para um certo eleitorado que gosta desta demonstração de força, desta linguagem sem filtros, que rompe com o politiquês. Projeta uma imagem de coragem, de virilidade quase. É isso. E terceiro, e talvez o mais importante, define os termos do debate para toda a gente. De um lado, o corajoso que quer debater, do outro, o medricas que quer fugir. É uma moldura narrativa incrivelmente simples e potente. Mas este tipo de linguagem mais acesa é uma tática que resulta ou acaba por afastar os eleitores. Era algo que gostaríamos muito de saber. O que é que acham sobre isto? Deixem a vossa opinião nos comentários, seria ótimo ler. É uma excelente questão, porque toca no cerne do cálculo de risco de qualquer campanha. O risco existe, sem dúvida. Pois, Uma parte do eleitorado pode olhar para isto e pensar que é arrogância, que é falta de estatura presidencial. Podem pensar, não é assim que um futuro presidente deve falar? certo. Pode ser um tiro no pé, especialmente numa segunda volta onde cada voto conta. Poderia. No entanto, a campanha dele parece ter feito um cálculo diferente. Provavelmente acreditam que a energia e a mobilização que ganham na sua base de apoio, ao assumir esta postura de macho alfa, compensa a potencial perda de eleitores mais moderados. Ou seja, o objetivo principal talvez não seja tanto convencer os indecisos, mas garantir que a sua própria base vai votar em massa, galvanizada. Exatamente. E também pode ser uma aposta de que, pronto, no ambiente mediático de hoje, a força e a assertividade, mesmo que agressivas, cortam através do ruído de forma mais eficaz do que a moderação. É uma aposta arriscada, mas claramente calculada. E é aí que isso se torna mesmo interessante, porque essa agressividade contrasta de uma forma curiosa com a proposta que ele faz a seguir, que parece o oposto, super flexível. O artigo cita o oferecer os debates seguro, quando quiser, onde quiser, nos moldes que quiser. Confesso que, ao ler isto, a minha primeira reação foi, bem, parece uma oferta generosa. Mas há ali qualquer coisa. Uma armadilha, talvez. Está a ver perfeitamente a mecânica da jogada. É o que, em retórica, se pode chamar uma concessão envenenada. Gosto do termo. Obra para remover todas as escapatórias possíveis ao adversário. Certo. A campanha de seguro não pode agora vir dizer não nos dá jeito nessa data ou não concordamos com esse moderador. Todas essas objeções logísticas, que são o pau nosso de cada dia na negociação de debates, foram preventivamente invalidadas. Fica sem desculpas. Qualquer recusa a partir daqui parece uma recusa de princípio e não por causa dos pormenores. Exato. Transforma uma questão que é complexa e negocial numa pergunta de sim ou não. Aceitas debater sim ou não? E como ele já enquadrou quem recusa como medricas... A pressão torna-se brutal. Brutal. É uma armadilha retórica muito bem montada, mas que está disfarçada de flexibilidade. E no meio dessa flexibilidade toda, ele coloca uma única exigência, muito específica. Que um dos 3 debates seja exclusivamente sobre saúde. Por que é que se isola este tema? Porque não a economia, a justiça? Bem, aí só podemos especular, claro, mas há várias possibilidades estratégicas. Primeiro, a saúde é um tema universal. É sensível, afeta a vida de toda a gente. Traz a discussão para o concreto. Exato, e para o emocional. Segundo, ao escolher saúde, Ventura pode estar a sinalizar que se sente muito forte nesse tema ou, o que é mais provável, que identificou uma fragilidade no adversário. Talvez uma promessa antiga não cumprida pelo Partido de Seguro ou uma posição menos popular sobre a gestão do SNS. Algo do género. Podia ser qualquer uma dessas coisas. Ao forçar um debate temático, ele está a tentar ditar o campo de batalha. Num debate geral, um candidato pode desviar-se de temas incómodos, não é? Salta para outro assunto. Certo. Num debate focado num só tema durante 1 hora, não há para onde fugir. Se o seguro tiver ali um calcanhar daquilos, Ventura quer garantir que tem tempo e palco para o explorar ao máximo. É fascinante. Será que os debates temáticos como este são mais úteis para os eleitores do que os debates generalistas? Partilhem a vossa perspectiva. E estão a gostar desta análise? Considerem subscrever o canal para não perderem as próximas. É uma boa questão, porque no fundo ele está a controlar a agenda, mesmo quando parece que está a ceder o controlo. Exato. E para além das palavras, o local. O palco onde tudo isto foi dito. O artigo dedica vários parágrafos a descrever o cenário. E isso pareceu-me muito intencional por parte do jornalista. Sim. Não foi numa sede de campanha, não foi numa conferência de imprensa formal. Foi na rua, em Sacavém. Sim, o contexto físico é uma parte crucial da mensagem. A descrição no artigo é
é muito vívida. O evento é apresentado como a primeira ação de campanha de André Ventura para a segunda volta. O objetivo oficial, ouvir os comerciantes. Cria-se aquela imagem do candidato no terreno, junto das pessoas reais. Exatamente. Só que Só que, o relato do jornalista pinta um quadro muito diferente. Descreve o evento como meia hora de caminhada, com muitas paragens para a fotografia. E depois aponta um detalhe que me pareceu demolidor. os 30 segundos. Exatamente. Em toda essa ação de ouvir os comerciantes, houve apenas 30 segundos de conversa com trabalhadores de uma oficina. 30 segundos. E essa justa posição é o golpe de mestre do artigo. O jornalista expõe a dissonância entre a intenção declarada, que era ouvir, e a realidade observada, que era posar para as fotografias. O que ele está a dizer nas entrelinhas é que a visita não era o objetivo, era o cenário. Era o cenário. Os comerciantes, os trabalhadores, não eram o público, eram os figurantes. Figurantes numa peça de teatro montada para as câmaras de televisão que lá estavam. O verdadeiro evento não era a arruada, era a declaração à imprensa que ia acontecer no fim. Precisamente. Aquilo a que assistimos foi à criação de um soundbite num ambiente controlado que parece espontâneo. Lançar aquele desafio num púlpito com um fundo institucional teria um impacto, mas lançá-lo na rua, rodeado de pessoas anónimas, de lojas, do Portugal Real... Confere-lhe uma autenticidade, uma urgência que não teria de outra forma. É isso. É a comunicação política a funcionar como produção de cinema. Escolhe-se o local, os figurantes, a iluminação e depois o ator principal diz a sua fala crucial para a câmara. Então, o que é que tudo isto significa? Se recuarmos um pouco para ter a imagem completa, com base neste artigo, o que vimos aqui não foi um simples convite para um debate. De todo. Foi uma operação de comunicação integrada. Multifacetada. Certo. Cada elemento foi pensado. O palco autêntico da rua. A acusação inicial para enquadrar o adversário como o vilão. A linguagem provocadora, populista, para mobilizar a base e criar um meme político. E, por fim, a proposta flexível, que é, na realidade, uma camisa de força estratégica para o oponente. Exatamente. Tudo com o objetivo de dominar a narrativa, de forçar o outro candidato a jogar no seu tabuleiro, com as suas regras. E de projetar a imagem que ele quer que passe, a de um candidato forte, confiante e que não foge uma luta. Pois. E a perspectiva final que podemos retirar disto, e que fliga a um padrão que vemos noutras democracias, é que o metajogo em torno dos debates tornou-se por vezes mais relevante do que os próprios debates. A negociação, as acusações, os desafios, tudo isso gera mais cliques e tempo de antena do que uma discussão ponderada sobre políticas de saúde. O espetáculo do desafio ofusca a substância do debate. O que nos leva a pensar como é que António José Seguro deveria responder a este desafio. Ignorar? Aceitar nos seus próprios termos? A discussão continua nos comentários. Queremos ler as vossas teorias e, claro, não se esqueçam de subscrever. É um verdadeiro nó górdio político para ele, porque o ato de comunicar o desafio transforma-se ele próprio no principal evento político da semana. Todas as opções parecem más, de certa forma. Ignorar o desafio reforça a narrativa do Medricas. Aceitar imediatamente parece uma cedência à pressão. Tentar negociar os termos parece ir contra a flexibilidade total que foi oferecida. É um nó górdio, sim. E talvez para terminar esta nossa análise, a reflexão mais provocadora que emerge deste artigo não é sobre o desafiador, mas sobre o desafiado. Que seria? Numa campanha eleitoral moderna, o que é que acarreta um maior risco político? Participar num debate e correr a possibilidade de o perder perante milhões de pessoas? Ou recusar-se a debater e ser permanentemente rotulado como uma pessoa que fugiu à discussão? A resposta, creio eu, está longe de ser óbvia.